fica melhor. Pronto, vamos lá. Vamos recapitular o início do estudo da imunologia. O que é, deixa eu botar aqui no slide, que fica bem melhor da gente poder trabalhar para não ficar só filmando o rostinho de vocês. Bom, a gente viu que o sistema imune ele visa estudar as defesas do organismo, ok? Dessas defesas partindo do sentido de reconhecimento do antígeno invasor, do micro-organismo invasor, dessas propriedades que ele tem de poder causar uma ação, certo? De destruição, de dano, e vai exigir do nosso corpo uma reação. O sistema imune é muito ligado ao que? Proteção. Dessa proteção existem algumas células envolvidas, que são as chamadas células brancas ou glóbulos brancos, também conhecidos como leucócitos. E aí, dentro desses leucócitos ou glóbulos brancos, a gente tem outras células, que são elas os linfócitos, uma das principais. Todo e qualquer livro de imunologia que vocês pegarem, vocês vão ver falando sobre os linfócitos. Qualquer site que vocês entrarem, vão ver lá citando os linfócitos. Vão ver falando sobre os macrófagos, que são células desenvolvidas ou aprimoradas de outras, chamadas monócitos. Vocês vão ouvir falar dos neutrófilos. Vocês vão ouvir falar também dos eosinófilos e dos basófilos, mas não tanto. Esses dois, eosinófilos e basófilos, são mais comumente encontrados em reações alérgicas ou reações de hipersensibilidade. Tá bom? Para poder resumir o que cada um faz, eu vou começar aqui resumindo, falando dos neutrófilos. Neutrófilos são os primeiros agentes a entrar em ação no nosso corpo quando ocorre um dano. E aí eu dei exemplo, né? Você se cortou, você se furou com a flepa, ficou lá, né? Aquele local inflamado, um pouquinho saindo sangue, avermelhado, né? Todo aquele processo, todos os sinais cardinais da inflamação. Calor, rubor, edema, certo? Dor. Esses neutrófilos, eles vão ser recrutados ali para poder agir imediatamente e conter aquela invasão, aquilo que ele entende como invasão. E aí ele vai formar o pus, depois de um certo tempo, obviamente. O pus nada mais é do que neutrófilo morto junto com os micro-organismos daquele local. Tá bom? Outro exemplo dessas células são os linfócitos, que os linfócitos eles são especializados em combater aqueles micro-organismos que adentram, tá bom? A corrente sanguínea, por exemplo. E aí ele se divide, tem os linfócitos, tipos de linfócitos T, citotóxicos, T auxiliares, tem os linfócitos B, que dão origem aos anticorpos. Cada um tem uma função específica para ajudar na defesa do organismo. O que a gente vai focar hoje aqui é, além dos tipos de imunidade, para vocês já irem tendo uma noção quais são esses tipos que existem, já para botar no mapa mental de vocês, a primeira linha de defesa do nosso corpo, que é chamada de imunidade inata ou imunidade natural. Que essa imunidade inata é aquela que a gente tem para a vida toda, certo? Desde o nascimento. Lembra que eu disse a vocês que quando o bebê nasce, ele nasce com o organismo dele frágil, ainda frágil, e os sistemas precisam de um amadurecimento. Pronto. Então, essa imunidade inata, ela tem alguns componentes para ajudar nessa defesa primária desses micro-organismos. E quais são esses componentes? Um desses componentes é a pele. E a pele, como é que ela vai agir? Além dessa barreira física de proteção, que não vai fazer com que os micro-organismos penetrem e causem dano, tá bom? E é por isso que se eu estou numa praia, deitado no chão ali, está sujo, está infectado, muitas vezes com coronavírus, vamos colocar assim, né? E você não vai ficar doente por penetração da pele, porque ela é uma barreira física íntegra, a não ser que a pele esteja rompida, que tenha um ferimento, certo? Tenha alguma passagem, alguma abertura, para ter contato com sangue e os outros tecidos. Aí sim ocorre a invasão, com infecção. Mas se a pele está íntegra, está tudo ok. Eu vou alternando aqui com o chat, porque eu estou com o slide aberto, eu vou até compartilhar aqui com vocês.
E aí não consigo ver vocês aqui. Pronto. Abri o slide para vocês poderem acompanhar comigo. Um outro componente dessa imunidade inata, certo? São chamados fagócitos. Quando eu digo que alguma célula fagocita, eu digo que ela come outra. Ela tem a função de englobar, de comer ali para poder conter essa invasão, impedir com que esse micro-organismo cause um dano maior. Dentre esses fagócitos estão os macrófagos. Pulando disso aí, a gente tem um sistema complemento, que é um conjunto de enzimas que vai ajudar as minhas outras células do sistema imunológico a reagirem contra aquele invasor, aquele bandido invasor. Vamos colocar assim para vocês entenderem melhor. E as células NK, que elas são consideradas células assassinas, que estão ali prontas para matar aquela célula. O único problema desse tipo de imunidade é que essa imunidade ela não é específica, tá bom? Se eu digo que ela não é específica, que ela é geral, comparada à imunidade adquirida, eu quero dizer que ela não vai selecionar o tipo de micro-organismo, vai reconhecer o tipo de micro-organismo na hora da invasão, certo? E aí nessa não seletividade, nesse não reconhecimento, pode ser que acabe passando né? Pela capacidade dele de adentrar aí, enfim, o dano na pele, o dano nessas estruturas, né? Não tão específicas, não tão direcionadas, certo? Então, imunidade inata, de novo. Agora, a cargo de vocês. Se eu falo imunidade inata, eu falo imunidade o quê? Maria Eduarda. Pode ligar o microfone, eu estou disposto a ouvir vocês. Participação de vocês agora. Gravação, bora lá, valendo ponto. Imunidade inata, o que é que faz? Qual o papel da imunidade inata no nosso organismo? Pode dizer pelo microfone, pelo chat fica ruim, até porque quem está pelo celular para acompanhar, eu creio que não consegue visualizar ao mesmo tempo. Ana Cláudia. E aí, Conceição, bora lá? Bora lá, meu povo, bora acordar. Vocês tomaram café, a gente já está de noite. No caso, imunidade. Professor, boa noite. Boa Daqui a noite. pouco eu falo, estou acompanhando a aula, mas eu não posso falar diretamente agora, não, Tá joia. porque ainda estou indo para casa. Mas eu estou acompanhando. Joia. Professor, no caso, imunidade inata seria aquela que já nasce com a gente, é isso? Exatamente. E aí, o que mais? Qual é a outra característica dessa imunidade inata? Ixi, peraí. Raquel, bora Raquel. Ela é o quê? Ela é uma foto do Instagram? Ela é um grupo do WhatsApp? Ela é o quê? É uma cachaça de tempo de quarentena? É uma rede armada de final de semana? O que é a imunidade inata? Bora lá, minha gente. E aí? Cristiane, bora Cristiane, tá tão calada. É a Joab. primeira linha de defesa do nosso corpo. Exatamente, muito bem, Natália. Só você para me salvar, viu? Ela é a primeira linha de defesa. Você e Olga, né? Para me Eu salvar. não queria, mas tive que falar, né? Então, a imunidade inata, de novo, primeira linha de defesa do nosso corpo. Toda vez que eu pensar que o meu corpo pode ser invadido por um micro-organismo, vai agir primeiro a imunidade inata, ou também chamada de imunidade natural, certo? Que ela é dada em horas. E aí, nessa foto aqui que eu estou compartilhando com vocês, vocês podem ver do slide, ele dividido em horas e dias. Onde tem na parte horas, tem aí de 0 a 12, né? Tempo de infecção é a ação da imunidade inata. Em dias, vocês estão vendo aí 1, 2, 3, imunidade adquirida. Então, imunidade inata, primeira linha de defesa. Imunidade adquirida é aquela que é estimulada, né, pelos patógenos e que leva um tempo para ela
ser desencadeada, certo? E de novo, outra diferença entre as duas é que a imunidade inata, ela não reconhece, ela não é específica para os micro-organismos. E a imunidade adquirida, ela é. Por isso tem aí no slide dizendo que ela é mais eficaz. Certo? Por quê? Se leva dias para esse micro-organismo ele ser reconhecido, é porque existe uma especialização. Certo? Tem todo um preparo ali para os receptores celulares poderem ter uma noção de qual é esse micro-organismo. Professor, Estou ouvindo. é igual, tem tipo uma partezinha até no filme que passa quando o micro-organismo entra no nosso corpo e as células, né, as primárias de defesa, né, que são as nossas naturais, quando passa delas, né, que elas não conseguem fazer a função, né, de defesa, aí eles mesmos dizem, né, deixa para o sistema imune, né, que é a parte já, que é essa parte que é adquirida, né, assim, no caso? Exatamente. Que aí, às vezes até um nome usado erroneamente, né? Deixa para o sistema imune, porque o sistema imune ele já começa por esses componentes, tá certo? Da imunidade inata, tá bom? E aí, outra coisa interessante, né? Para vocês saberem, que está aqui nesse slide, é que a pele, ó, como uma das primeiras linhas de defesa do nosso organismo, ela também age produzindo antibióticos naturais, certo? Que são chamados antibióticos peptídeos. São antibióticos como aqueles que a gente tem produzidos pela indústria farmacêutica? Não, mas são os antibióticos também que têm uma efetividade aí contra determinados micro-organismos. E aí existem também algumas células de defesa intraepiteliais, ou seja, dentro da nossa pele que vão combater, tá bom? E aí, só para reforçar nesse slide, é a primeira linha de defesa, ela não é específica porque abrange todos os micro-organismos, né? É um conjunto de barreiras orgânicas capaz de controlar e erradicar infecções antes da imunidade adquirida. E aí, desculpa aí. Como exemplo, a gente tem de novo aqui pele, microbiota, que são as bactérias normais que habitam ali a pele, né, a mucosa, barreiras químicas dos epitélios e mucosas, o suco gástrico, que é uma espécie de ácido, os leucócitos ou glóbulos brancos, que são os neutrófilos, macrófagos, monócitos e as células natural killers junto com o sistema complemento. Aqui, creio que vocês tenham visto que essa aula é muito curtinha, só falo desses componentes, né? Só para vocês saberem que na pele, essas células elas vão estar organizadas aí em conjuntos, muitas vezes, ou dispersas em uma região ou outra. Essa aqui é uma lâmina do microscópio, né? E coloração rosa aqui, mostrando que esses macrófagos são justamente organizados para fagocitar, ou seja, para comer os micro-organismos. E na pele, esses macrófagos eles recebem um nome especial, que no caso aqui conhecemos como células de Langerhans, certo? Participando da imunovigilância da nossa pele. Passando aqui, a gente tem a definição de outros componentes que são o sistema complemento, né? Que esse sistema complemento, eles auxiliam as células de anticorpos a destruir esses antígenos, atraindo e ativando neutrófilos e macrófagos para aquela região, ou seja, é como se fosse uma cascata, certo? Imagina aí um castelo de cartas que você construiu e está caindo. Se você puxar a partezinha de baixo, todo o resto cai. Então, esse sistema complemento funciona como esse castelo de cartas. Se você puxar uma das enzimas, todo o resto cai, certo? Um ativa o outro para poder, juntos, eles funcionarem ali na organização daquela defesa. E de novo falando sobre as células natural killers, que elas são capazes de matar outras células infectadas por vírus, são células assassinas. Por quê? E aqui, essa parte da imunidade inata já terminou. Vou até parar aqui, compartilhar e trazer para a câmera normal. Por que é importante a gente saber disso? Para a gente entender como é que funciona, né? Essa questão da produção das vacinas para alguns micro-organismos e para a gente ver a dificuldade que está sendo aí produzir a vacina para o coronavírus, né? Para a gente ver a importância que isso tem, porque não sei se vocês viram agora, eu vou até sair um pouquinho desse contexto,
para o nosso dia a dia. Houve aí várias, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver que o pessoal fala que as vacinas causam autismo, né? As crianças estavam nascendo autistas por conta que as mães estavam tomando vacina. Isso aí não tem nada a ver, gente. Isso aí foi uma pesquisa que um cara colocou os dados errados, certo? E divulgou aí e atingiu isso, acabou atingindo a comunidade científica e o mundo todo. Só que a gente se pergunta, mas existem pesquisas científicas por trás disso aí? Existem testes para essas vacinas? Né? Existe toda uma organização da ciência para poder fazer isso valer a pena. Será que realmente teríamos problemas de usar essas vacinas? Né? É muito controverso essa lógica, esse entendimento, no passo que a gente vê que é tudo muito bem preparado, certo? Tudo com muito cuidado, para que, inclusive, a gente não tenha danos com relação ao desenvolvimento desses produtos, dessas vacinas, né? Que é algo que a gente vai falar amanhã. Eu estou antecipando isso aqui, que é para vocês entenderem essa importância. E aí, o que é que eu tenho a ver com isso aí, né? Eu sei que muitas vezes a gente estuda essa parte da imunologia e da microbiologia para assuntos que a gente não vai sair, como eu disse, sai no ouvido, entra no ouvido e sai pelo outro, né? Mas, se a gente souber relacionar com a prática, a gente sabe responder muitas perguntas que chegam para nós, né? E que muitas vezes a gente fica em dúvida no nosso dia a dia, de como são produzidas as vacinas, como são produzidos os soros, etc. Para entender isso, eu já vou logo antecipando a vocês que também já vai servir para o mapa mental, certo? Entende-se que imunidade inata é constituída por esses componentes que eu acabei de citar, certo? Pele, fagócitos, sistema de complemento de células NK e o sistema e a imunidade adaptativa ou adquirida é constituída por outros componentes, certo? Que são os linfócitos, são os anticorpos. Só que dentro da imunidade adquirida a gente ainda vai ter dois outros tipos para separar: a chamada imunidade ativa e a chamada imunidade passiva, para a gente poder entender essa história do soro e da vacina aí, no nosso dia a dia. Estou dizendo isso porque, se vocês forem trabalhar numa farmácia, vocês vão trabalhar com esse tipo de produto. E aí é interessante que vocês saibam, as vacinas elas são produzidas para estimular a imunidade ativa, certo? E aí, a depender do contexto, né, Lucas? De ativa ou de passiva aí, para a gente poder entender. Mas vamos tentar entender ao pé da letra mesmo. A vacina, ela é desenvolvida para estimular essa imunidade, certo? Vai favorecer aí o desenvolvimento de anticorpos ao longo de dias, né, ou de semanas. Para eu entender por que ela é ativa, eu tenho que entender também como ela é produzida. As vacinas geralmente são produzidas ou com micro-organismos mortos ou com micro-organismos atenuados, certo? Ou com fragmentos desses micro-organismos. Ativa por quê? Esse fragmento de micro-organismo vai agir no corpo de forma a estimular esse sistema imune produzir anticorpos. A imunidade passiva, que tem a ver com soro, é porque no soro a gente já vai encontrar esses anticorpos já prontinhos ali para agir, certo? No tratamento. E aí, Maria Eduarda colocou aqui escorpião, soro para picada de escorpião, por exemplo, para picada de cobra, né? Passivo é algo que eu recebo, certo? E aí, de novo, relacionado à imunologia, a imunidade passiva é aquela conferida através da disponibilidade de anticorpos já prontos para um indivíduo. Eu vou passar aqui para vocês um videozinho, aliás, 3 vídeos bem curtos que falam sobre isso, certo? Vou tentar aqui, porque eu acho essa parte bastante interessante para a gente poder dar andamento à disciplina. Vou compartilhar aqui com vocês. Um minutinho. Pronto. Compartilhar. Compartilhar.
processo de imunização extremamente importante, extremamente utilizado pela população. Muitos sabem, é um processo de imunização. A vacinação é um processo de imunização. Opa, peraí. Acho que não tá no áudio. Vou mudar aqui. Digam aí se estão conseguindo ouvir o áudio do vídeo. Extremamente importante, extremamente utilizado. E aí? Estão conseguindo ouvir? Ei, minha gente, fala aí que eu não consigo ver vocês, ver o chat agora não. Só tem um feedback pelo microfone de vocês. Estão conseguindo ouvir o áudio do vídeo? Não, peraí. A vacinação é um processo de imunização extremamente importante, extremamente utilizado pela população. Muitos sabem de sua relevância, mas poucos sabem como efetivamente isso funciona dentro do nosso corpo. A vacinação é um processo de imunização ativa. O que isso quer dizer? É um processo em que o nosso corpo passará a produzir anticorpos, o que é fundamental. Relembrando do processo, de todo o processo de imunização, a partir do momento em que nós produzimos anticorpos, nós também passamos a produzir células de memória. E aí que está o grande segredo do processo de vacinação. A vacinação ela consiste da seguinte etapa. Iremos introduzir no organismo antígenos. Mas aí alguém pode pensar, então vamos ficar doente? Não, calma. Serão antígenos inóculos, antígenos atenuados, enfraquecidos, que justamente não vão provocar a doença. Mas tem o grande intuito de estimular o seu sistema imunológico a produzir os anticorpos específicos no reconhecimento desse antígeno. E como consequência disso, irá produzir as chamadas células de memória imunológica. Vamos imaginar que você já sofreu o processo de vacinação, já tomou vacina, né? E meses depois você foi acometido pelo patógeno sobre o qual você já tinha tomado essa vacina. Então vamos imaginar que você tomou a vacina do tétano, contra a bactéria do tétano, e 3, 4 meses depois você justamente adquiriu essa bactéria, a toxina que causa o tétano. Como você já tomou a vacina e já tem justamente as células de memória referentes a este antígeno, ao entrar a toxina do tétano no seu corpo, vai desencadear todo o processo imunológico e chamar a atenção das células de memória, que irão rapidamente estimular a produção de anticorpos, de uma forma muito mais elevada e de um modo muito mais rápido, evitando que você fique doente. Esse é o grande processo de imunização ativa. No caso da vacina, uma imunização ativa artificial, pois foi inoculado antígenos enfraquecidos no seu corpo. Mas o mais importante, você ganhou células de memória e você estará protegido. Diferentemente do processo de vacinação, existe um outro processo chamado de soroterapia ou soros terapêuticos. Esse processo não consiste numa imunização ativa, muito pelo contrário, ele é chamado de imunização passiva, pois ele não estimula a produção de anticorpos pelo nosso organismo e muito menos a produção de células de memória. Nesse processo de soroterapia, no nosso organismo serão injetados anticorpos. Anticorpos estes que foram produzidos em outros animais, como por exemplo mamíferos de grande porte, no caso o cavalo. No cavalo serão injetados pequenas quantidades desses antígenos que estimularão o cavalo a produzir os anticorpos. Retiraremos uma parte do sangue com os anticorpos desse cavalo, serão processados em laboratório e irão produzir o chamado soro terapêutico. Mas em que momento eu vou utilizar esse soro terapêutico? Justamente quando eu adquirir uma doença ou for contaminado por uma toxina de um outro animal. Em que nesse momento não daria tempo de eu produzir naturalmente ou artificialmente os meus anticorpos, artificialmente no caso da vacina, e para resolver o problema, eu tenho que já receber de imediato esses anticorpos vindos dos soros terapêuticos. Com que intuito? Evitar os danos, eliminar os patógenos ou, no caso, as toxinas, e o meu organismo estará protegido. Se uma segunda vez formos contaminados pelo mesmo antígeno ou pelo mesmo patógeno, justamente estaremos desprotegidos. A vacinação é um processo preventivo, é um processo profilático, enquanto a produção do soro é um processo terapêutico para evitar. Você toma a vacina justamente para não pegar a doença. Você toma o soro porque pegou a doença. Essa é a grande diferença. Mas em imunização passiva, existe um outro caso extremamente importante. Esse caso consiste de uma imunização passiva natural, em que anticorpos passam da mãe para o filho.
de dois modos. Ou via placentária, quando o filho ainda é um feto, e a mãe irá passar os seus próprios anticorpos para o filho para gerar a sua proteção, uma vez em que esse feto ainda não entrou em contato com diversos antígenos, não conseguiu ainda produzir os seus próprios anticorpos e ganhar as suas células de memória. Após o nascimento, ainda há a passagem desses anticorpos, constituindo outro caso de imunização passiva, só que agora via leite materno, pelo chamado colostro, em que a mãe irá passar também os seus anticorpos para o filho, protegendo nesse momento, até o ponto em que o filho receba a vacinação, ou o filho também entre em contato com os outros antígenos, produzindo naturalmente os seus anticorpos. E aí, deu para escutar o que é que o cara disse no vídeo direitinho? Deixa eu abrir aqui o chat para ver o que vocês escreveram aqui. Joia Rafaela. Conseguiram entender o princípio do trabalho com vacinas e do trabalho com soros, e aí? Peguei o finalzinho, professor, mas deu para entender. Mas deu para ouvir, né? Deu, deu. Joia. Por que eu quero que vocês saibam disso de novo? Porque esse é um assunto, principalmente, que vocês vão trabalhar com orientação, certo? E aí, cabe vocês entenderem como cada um é produzido e também, gente, porque para vocês orientarem a respeito da importância de se saberem por que a criança toma vacina. Justamente porque esse sistema imunológico está se desenvolvendo, tá bom? E tem as vacinas programadas para isso aí. Por exemplo, vacina para se tomar com 6 meses, vacina para se tomar com meses, com dias de nascido, vacina para se tomar com 2 meses, né? Com 3, com 4 e assim sucessivamente. E vacinas também para nós, adultos, tomarmos antes de irmos, por exemplo, para regiões endêmicas de certa doença, febre amarela, que é um caso, um exemplo, ou para outro país. Tá bom? O Brasil ele é um país que ele é muito rico no estudo das vacinas. Se você pesquisar aí no Google, nos artigos acadêmicos, vocês vão ver o quanto nosso país é rico. E é primeira linha nessa organização, né, de vacinas comparada ao mundo todo, porque o pessoal lá fora não acredita muito na importância, né, não tem essa mentalidade da importância das vacinas como a gente tem. Tanto que todo mundo diz, se você chegar em qualquer país estrangeiro, você vai ver, reconhecer o brasileiro por essa marquinha aqui da BCG que ele tem, né, que a gente toma desde que nasce, tá bom? E aí, outra coisa importante, com relação a essa discussão aqui da imunidade, que é outra parte da orientação para vocês, técnicos em farmácia, é com relação ao uso indiscriminado de medicamentos. Por quê? Porque dentro desse processo, desse estudo aqui, que é algo também para a aula de amanhã, né, para uma discussão mais posterior, mas que eu vou antecipar para vocês aqui, é que as alergias medicamentosas, elas são muito recorrentes. As alergias alimentares, as alergias medicamentosas, tá bom? E aí, principalmente com o uso de antibióticos. Vocês precisam estar atentos para isso, para poder orientar ao cliente, ou ao familiar, ou ao amigo. Por isso que eu digo, a principal parte do trabalho de vocês é a parte da orientação, é o trabalho, a tecnologia leve. Né? Porque a gente pensa muito que eu quero mexer com o microscópio, eu quero mexer com a pipeta, eu quero mexer nas placas, eu quero fazer um medicamento, quero manipular, quero trabalhar, né? Mas a parte principal desse contexto aqui, dessa discussão que a gente está trabalhando, é a parte da orientação, que começa por esses simples passos aí, tá bom? E para discussões posteriores, como eu falei para vocês, na sexta-feira dessa semana, né, para compensar aqueles dias de tirar dúvidas e tudo mais, eu vou preparar um material para vocês, trazer aqui para vocês sobre alguns testes, alguns exames para a gente poder relacionar, né, a imunologia, essa parte mais prática de farmácia, que embora vocês possam ver em outras disciplinas, né, que virão, mais interessante que vocês vejam aqui para já ter uma mente mais aberta com relação a isso. E aí, como está aí a cabecinha de vocês com esse conteúdo, está tranquilo, a explicação foi legal, deu para acompanhar. Essa aula deu para fechar o entendimento da imunidade inata? Para mim tá ótimo, professor. Imunologia ela é mais fácil do que a microbiologia para mim. Eu achei melhor. Uhum. É ótimo essa parte.
É. Achei mais simples. É uma parte interessante e acho que vocês podem aplicar mais na prática. Tá bom? E aí, Joab, Lucas, está tranquilo? Geisiele, tranquilo com relação a esse resumão aí de imunidade inata? Pronto, beleza. E aí, pergunto a vocês, conscientes do trabalho que vocês têm pela frente com relação ao mapa mental? Certo? Vou colocar de novo, vou tentar de novo compartilhar aqui o que é o mapa mental. Antes de vocês fazerem, para que vocês não digam, professor, não vi, sei nem o que é mapa mental. Tem que ter uma bússola para resolver. Mapa mental. De novo, acho que expliquei para as meninas ontem, vou explicar de novo aqui para vocês. Abrir uma nova aba. Pronto. Compartilhar aqui. Ó, se vocês puderem enxergar, nessa imagem que eu compartilhei agora, está um mapa mental dos vasos sanguíneos. Tá bom? Professor, eu tenho que desenhar nesse mapa mental. Se você tiver criatividade para isso, se você gostar de desenhar, certo? Se você achar que o desenho, essa parte visual ajuda você a entender, ajuda você a assimilar, não tem problema de você desenhar. Quem não curte desenhar, quem acha, professor, eu sou muito fã de letras, eu gosto de escrever uma letra fazer uma letra mais bonita, acho que trabalhar com as letras me faz entender melhor, né, essa dinâmica, trabalhar com as cores, né, das letras e tal. Vocês fazem. Mapa mental, ele é como se fosse uma representação em palavras-chave do assunto que você quer fixar, você quer trabalhar. Qual é o nosso assunto aqui? Imunologia. Qual é o tema que eu quero que vocês representem no mapa mental? Os tipos de imunidade. Tá bom? E aí, onde tem vasos sanguíneos, no nome vocês vão colocar os tipos de imunidade. Nas laterais, vocês vão colocar as divisórias, porque é como se nas laterais fossem os braços do conteúdo, certo? E aí, de um lado vocês vão ver que tem as artérias, né, dos vasos sanguíneos, do outro as veias, são diferentes tipos de vasos sanguíneos. E embaixo tem os capilares, diferentes em tamanho, diferentes em espessura, certo? Diferentes na espessura da parede. E aí, depois dessa classificação aqui dos tipos, né, dos subtipos no caso das imunidades, vocês vão colocar a referência de cada uma, a descrição de cada uma. Quais são os dois tipos principais de imunidade? Imunidade inata e imunidade adquirida. E aí, na imunidade inata eu tenho quais componentes? Né? O que é que cada componente faz? Vocês vão associar lá as palavras-chave. Na imunidade adquirida eu tenho quais componentes? Né? E o que é que cada componente faz? Só que dentro da imunidade adquirida vai existir aqueles dois outros tipos que a gente viu agora no vídeo. A imunidade inata, ou a imunidade ativa e a imunidade passiva. Certo? E de novo, imunidade ativa relacionada às vacinas e imunidade passiva relacionada às outras. Só que eu quero isso bem, colocar aqui, destrinchado da forma, certo? Como ajude no aprendizado de vocês. Seja em forma de desenho, seja em forma de nome, de cores, aí vocês colocam a representação e me entregam. Porque isso vai valer como uma terceira nota. E isso vai ajudar vocês também a fixar essa parte do conteúdo que é uma parte mais complexa. Certo? Por quê? Porque são muitos nomes específicos. E é uma das partes importantes para vocês carregarem dessa disciplina. Portanto, para a gente não estar só naquela atividade de marcar e tal, interessante que vocês desenvolvam e tragam isso para mim. Tá bom? Estamos entendendo isso com relação a esse trabalho. O outro trabalho é sobre os estudos de casos clínicos, que é também outro trabalho simples que eu vou de novo explicar aqui.
tá bom? A gente vai trabalhar, vou colocar o material na plataforma, só que esse trabalho é em grupo e cada um pode fazer uma parte. De novo, os grupos, pelo que me disseram, permanecem os grupos da dinâmica que iria ser feita dias atrás, certo? Exatamente, são os dois grupos, a não ser que alguém conteste, se tem alguma coisa contra, né? Porém, continuam os dois grupos, certo? E aí, outra coisa que eu queria perguntar para vocês é se vocês conseguiram fazer aquele trabalhinho de separar os medicamentos, que era em grupo também, separa os medicamentos referente ao tipo de micro-organismo, né? Que tem lá medicamento para vírus, medicamento para parasita, antiparasitário, antifúngico. E aí? Eu sei que um grupo já me entregou, o outro eu não sei. Cuidem em fazer esse trabalho, que é para a gente poder discutir aqui, certo? A gente ainda vai, não esquecer desse trabalho. Quem já fez, já me entregou, estou com ele aqui prontinho para a gente discutir, certo? Para vocês não saírem daqui com nenhuma dificuldade nesse assunto. Pergunto-lhes, meus caros, meus queridos, tem alguma dúvida? Vai ficar gravado, tá bom, Cristiano? Isso aqui eu vou tentar colocar hoje mesmo lá na plataforma. Professor, Fala, Joab. que trabalho é esse que já teve um grupo que entregou? Eu tô meio voando aqui. Pronto. Teve um trabalho. A gente ficou de fazer aquela gincana, lembra? Não era nem uma gincana, era Sim, lembro. a dinâmica do julgamento. Que aí acabou não tendo, né? Por conta de alguns probleminhas. Antes daquela gincana, eu pedi, pessoal, elabore, cada grupo faça aí uma lista com os medicamentos, lembra? Medicamento X associado à doença Y e a parasita tal. Sim. Pronto, e aí vocês colocam, eu pedi, faça uma lista, medicamento para bactéria, né? No caso antibióticos, medicamento para fungo, medicamento para vírus, medicamento para parasita. E aí me entrega por quê? Porque para a gente trazer para essa discussão aqui em sala de aula, certo? Lembrando a vocês de novo, essa sexta vai ter uma live é uma live relacionada à prática, tá bom? E aí eu aguardo vocês, hoje é quarta, né? Quarta-feira, amanhã coloco o conteúdo novo, certo? Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para corrigir com vocês. Creio eu que seja que eu tenha Ô, professor. Professor, Oi, tô ouvindo, pode falar. por que vai ter live na sexta? Eu vou fazer essa live como se fosse uma live extra, porque teve um dia lembra o dia que eu viajei? Que eu disse a vocês, vou ficar para tirar as dúvidas e tudo mais. Essa live eu vou aproveitar para a gente discutir a respeito de alguns testes que relacionam a imunologia com a farmácia, certo? E aí a produção do soro, a produção da vacina, a gente traz isso aí para vocês poderem fixar melhor. Lembra daquela outra que eu fiz, mostrando as tecnologias, o mosquito, robô e tal, pronto. E eu pensei que esse de medicamentos também era individual. Não era em grupo, não. Não, era pelo grupo, mas não tem problema. Quem fez, me entrega. Pode fazer individual? Pode ser individual? Pode. Até porque fazendo individual a gente tem mais possibilidade aqui. Tem mais assunto. Mais assunto não, mais possibilidade do medicamento para poder fazer vocês fixarem, certo? Que isso é uma parte bastante interessante, que pelo menos quem é dessa área tem que saber, né? O nome do medicamento, para que serve. E outra coisa, gente, eu passei aqui, ó, a atividade 6, eu vou